Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai! Estatística e investimento. Você deve estar se perguntando, e eu com isso? Eu te pergunto, será que conhecer algumas medidas estatísticas pode te ajudar a fazer melhores investimentos? Eu diria que elas podem te fornecer uma fotografia do ativo que pode te ajudar muito. Então, se você se interessa pela resposta, assiste esse vídeo até o fim e tire suas conclusões. Se já conhece meu trabalho, já sabe. Senta o dedo aí no like, deixe seu comentário sobre o que acha do tema. Se não, é uma oportunidade. Se inscreva no meu canal, deixe um like na confiança e faça um comentário dizendo se já usa estatísticas do seu dia a dia e bora lá pro vídeo. Vamos lá então? Então, nós vamos falar hoje de estatísticas. Estatísticas, na verdade, são medidas estatísticas que ajudam a gente a tomar algumas decisões sobre investimento. Lembrando que essas medidas, elas avaliam o passado. Então, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Mas para que serve isso então? Para você entender aquilo que você está mexendo. Você precisa entender o comportamento do ativo que você investe, porque senão não vai adiantar nada, você está dando um tiro no escuro. Beleza? Essa planilha aqui eu faço os meus acompanhamentos aqui dos ativos que eu quero fazer. Ela me ajuda bastante, porque eu automatizei de uma forma aqui que eu consigo ver bastante informações aqui, todas essas estatísticas aqui, ó, todas essas medidas e aqui alguns gráficos que eu acho bastante interessantes. Eu tenho aqui a medida de correlação, onde eu vejo o beta, o R2, aqui eu comparo um sistema de médias móveis, né? E aqui um de medianas móveis. Aqui eu tenho uma comparação do preço padronizado, isso é normalizado, onde eu consigo ver o comportamento do Ibovespa e o comportamento do ativo que eu estou analisando. Para que serve isso? Para eu olhar se eles estão caminhando na mesma direção. Aqui eu consigo ver a variação da rentabilidade de cada ativo e aqui eu consigo ver se o ativo está se adequando à medida normal, à distribuição normal, que é uma distribuição fundamental para qualquer estudo estatístico. Então eu já te pergunto agora, já deixa aí no comentário, se você quiser aprender a fazer uma planilha dessa, deixa aqui nos comentários, quer aprender a fazer uma planilha dessa, que eu vou fazer uma série onde eu vou fazer passo a passo até você montar essa planilha inteira, tá? Vai dar o quê? Uns 3 vídeos a gente consegue montar essa planilha inteira, tá bom? Deixa aí nos comentários. Quero aprender a fazer a planilha. Vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, a gente tem um ativo que você usa de benchmark, né? Benchmark é uma referência e o ativo que você quer analisar. Aqui eu coloquei o Ibov e aqui eu coloquei a Engie. A outra coisa que eu coloquei aqui também é a periodicidade de 180 dias. Por que 180 dias? É pouco? É sim. Mas como eu estou fazendo aqui uma explicação para vocês, ia ficar muito lento se eu ficasse colocando aqui, por exemplo, 1000 dias. Lá no finalzinho eu vou mostrar com 1000 dias, que vocês vão ver que isso aqui fica bem mais preenchido, os dados ficam mais consistentes. Eu prefiro trabalhar com períodos mais longos. Mas aqui é só uma questão de praticidade e outra coisa, eu não quero testar a planilha. A planilha eu já uso, eu quero que vocês entendam os conceitos e para que eu uso essas coisas, tá? Aqui então eu já fiz o meu sistema de média, sistema de mediana, eu já fiz uns vídeos que eu ensino como fazer médias móveis, a mediana é o mesmo raciocínio. Dá uma olhada aqui na playlist que vocês vão ver como é que se faz isso. Mas vamos começar aqui com os indicadores. A primeira coisa que eu tenho aqui é o beta. O beta ele é uma medida de sensibilidade entre, por exemplo, uma ação e o índice com o Ibovespa. No caso aqui o nosso Ibov. Eu estou comparando a Engie com o Ibov. Aqui são os pontos que a gente chama de nuvem de pontos que mostra a Engie contra o Ibov. Então eu tenho essa distribuição aqui. Esta parte amarela aqui, ó, isso aqui é uma regressão linear que ajustou esses pontos e criou esta reta. Se você se lembrar bem, você lembra que a fórmula da reta é isso aqui, né? Se você não se lembrar também não tem importância, não precisa ser o mestre da matemática para aprender isso. Eu estou falando aqui
aquela galera que conhece mais um pouco e gosta de matemática, mas não tem nenhuma importância. Então, na verdade, isso diz o seguinte, olha, o quanto esses pontos aqui estão ajustados a essa reta. Por quê? Quanto mais ajustados, mais esse ativo, a ENGIE, ele vai estar correlacionado com o IBOV. O que quer dizer isso? Se o IBOV sobe, ele sobe. Se o IBOV desce, ele desce. Se estiver muito correlacionado. Aqui de cara, a gente já vê aqui com o R2, que é uma medida de associação estatística, você vai ver aqui que ponto 12 é muito fraca a correlação entre esses dois ativos. Já é de se esperar. A ENGIE é do setor elétrico, né? E aqui, esse ponto 34,3 aqui, é um coeficiente angular, de novo, da matemática, você não precisa entender nada disso. Mas o que me diz isso aqui, do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático é o seguinte, aqui está o beta, 0,34, 0,34, beleza. Ele me diz o seguinte, se o beta for menos que 1, menor que 1, indica que a oscilação do mercado do Ibovespa não influencia tanto assim este ativo, no caso a ENGIE. Vamos pegar um exemplo prático. Se o IBOV subir 10%, significa que a ENGIE vai subir 3,4%. Mas em compensação, se o IBOV cair 10%, ele vai cair 3,4%. Entendeu? O que quer dizer isso? Esse ativo ele é menos volátil, ele é mais conservador do que o IBOV. Se você procura montar uma carteira conservadora, então um beta menor que 1 é importante. Se você quer uma carteira agressiva, você vai ver que o beta ele é maior que 1. Do ponto de vista da correlação aqui, ó, que eu falei do R2, olha só. Aqui eu tenho o desenho do Ibovespa, né? Eu tenho a distribuição do Ibovespa. Aí você pode ver que a ENGIE ela não segue muito bem. Aqui subiu, ela estava caindo, aqui já está subindo, aqui deu uma caída, aqui subiu, caiu, ela manteve ali no alto, continua aqui no ramo positivo, caiu bastante. Então, quer dizer, ela não tem muita correlação com a bolsa, entendeu? E é importante para carteiras diversificadas que você tenha ativos descorrelacionados para você melhorar a rentabilidade do seu ativo. Tá bom? Nesse caso aqui, a média não precisa nem falar, né? Todo mundo usa média. Então, na média, neste período, é muito importante frisar isso, é sempre o período influencia demais. Neste período, ele tem dado 0,06, praticamente 0%, né? Aqui, a volatilidade, na verdade, é o desvio padrão, que mede a volatilidade do ativo. Esse gráfico aqui mostra bem isso. Esse ativo aqui, ó, ele oscila nesse sentido aqui, ó. Até que não é tanto assim, né? Você vê aqui, aqui é 2%, aqui menos 2%. Você tem alguns picos aqui, mas nada muito gigantesco, né? Mas o desvio padrão aqui está 1,16, ou seja, é uma baixa volatilidade. A moda é o valor mais frequente de uma distribuição. Então, aqui os valores que mais se repetiram são 0%. Ou seja, de um dia para o outro aqui, o rendimento ficou em 0%. É isso que a moda está me dizendo. A mediana, eu gosto bastante da mediana, porque a mediana não é influenciada por pontos extremos. O que é um ponto extremo? Por exemplo, eu tenho aqui essas distribuições aqui, meus percentuais, aí de repente eu tinha aqui um 20%. O que ia acontecer com a minha média? A minha média ia passar para um campo mais positivo do que esse que ela está aqui. E a mediana? Não ia acontecer nada com a mediana. Ela ia continuar aqui no 0,07, que é o que ela está. Por quê? A mediana distribui a população em duas partes. Ou seja, nesses 180 dias aqui, o que ela está me dizendo? Que em 90 dias a rentabilidade ficou abaixo de 0,07 e 90 dias ficou acima de 0,07. Tá? Então, se eu tiver aqui 200% aqui, beleza, vai ficar do lado positivo, 0,07%, tá no 50% do lado de cima. E se tiver para baixo, mesma coisa. Então, ela não é influenciável por pontos extremos. A curtose, ela me diz o seguinte, o quanto que isso aqui se concentra em torno da média, o quanto que a distribuição se concentra em torno da média. Ah, beleza, você está vendo aí na figura, a distribuição normal, essa vermelhinha aqui, assim, que tem essa forma de sino. Ela é muito estudada, muito famosa. Tenho certeza que você já viu. O que ela me diz aqui, do ponto de vista prático? Você não tem que decorar nada. Você me diz o seguinte, se isso aqui for acima de 3, significa que os valores vão estar concentrados aqui em torno da média. Isso aqui estaria
bem bicudo, que eu estou colocando aí um desenho para vocês olharem para ficar mais claro. E se fosse abaixo de 3, como é o caso, ela fica mais espalhada. Então, quanto mais baixo, mais espalhado. Tá, para que interessa isso? Você já ouviu falar de cauda gorda? Então, é em cauda gorda que acontece a quebra do sujeito. Por quê? Quando você está aqui olhando essa distribuição, para cá está o campo positivo, para cá está o campo negativo. Se isso aqui abaixa muito, os dados eles tendem a se espalhar para cá e para cá, né? Se for assimétrico, então, dependendo da simetria, que a gente vai ver logo a seguir, ele vai ser mais para cá do que para cá. E o lado de cá é o quê? É o terreno negativo. É exatamente aonde tem a cauda gorda que quebra o sujeito. Porque se acontecer um evento extremo, sei lá, menos 40%, menos 50%, ele vai estar do lado de cá, tá? Então, isso aqui chama a atenção da gente quando você vê uma kurtose achatada, né? Ou seja, menor que 3, tá? Ah, e se for 3? Ponto. Se for 3, ela está aqui coincidente com a normal, isso aqui é uma distribuição normal, então vai acontecer em 50% das vezes está positivo, 50% das vezes está negativo. Tá, beleza, entendi. E a simetria? A simetria, ela me diz o seguinte, eu tenho a simetria positiva e negativa. Você concorda que esse desenho aqui, ele está aqui anormal e aqui os dados da ENGE, ele está mais à direita do que para a esquerda, então eu tenho uma simetria para este lado aqui, tá bom? E se isso aqui fosse muito positivo? Os dados eles estariam concentrados do lado de cá, do lado da perda, tá bom? Então isso aqui é legal, você dá uma olhadinha só nos dados aqui, você já consegue ver um monte de coisa. É por isso que essas medidas de posição em estatística, elas fornecem um resumo estatístico dos dados. Quando você bate o olho, você já vê muita coisa, mesmo sem ter que analisar a fundo o dado. É por isso que eu gosto. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, eu acho que já, mas vou mencionar de novo. Eu tenho formação em estatística, eu sou estatístico, depois eu fiz mestrado em ciência da informação e doutorado em ciência da informação. Mas a minha base é estatística, então eu sou suspeito de falar que gosto de estatística. Eu gosto muito de estatística, eu uso bastante estatística. E eu posso dizer para vocês, ajuda muito. Entender e interpretar os dados estatísticos poupa muito tempo. Outras medidas aqui que eu gosto demais, que são as chamadas aqui os quartis ou percentis. E o que significa isso? É muito simples. Eles pegam a sua população, quando você fala população, na verdade a amostra aqui, né? Ele pega todos os seus dados aqui e particiona. Ele ordena do menor para o maior e aí começa a contar. É isso mesmo, contando. Então, esse Q25 aqui, ele está me dizendo que o primeiro quartil, por quê? Primeiro 25%, 50%, 75%, 100%. Você concorda que eu tenho 4 partes? Né? Então, o primeiro quartil, ele está me dizendo o seguinte, que 25% das rentabilidades, elas estão abaixo de menos 0,054. Beleza, a gente tinha visto que a mediana está em 0,07%. Né? Então, até 25% dos dados está aqui, entre 25% até metade dos dados está nesse miolo aqui, entre 0,07 e 0,54 negativo. Bom, beleza. E o que 75? Então, isso aqui me diz que eu tenho 75% dos dados até 0,73%. E os últimos 25%, as maiores rentabilidades, estão acima de 0,73%. Quando você olha isso, você tem uma noção muito clara de onde estão localizados os dados, beleza? E aí você tem, diante disso tudo, você tem que a mínima dos seus dados, o menor valor ocorrido nesta série aqui, foi de menos 3,74 e o maior valor de 3,09. Então, você concorda que só de olhar esses dados, você já conseguiu ter uma visão muito clara de como é que esse ativo se comporta? Você tem uma visão de posição dele em relação à rentabilidade muito mais clara do que você tinha antes. Concorda? E aqui, a outra estatística que eu gosto de usar muito, aqui é livre de risco. Para quê? Para a gente usar o índice Sharpe, o famoso índice de Sharpe. Eu já fiz um vídeo aqui explicando o índice de Sharpe. Se você quiser que eu faça outro, deixa aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo específico para o índice de Sharpe, explicando aqui como se calcula e a análise. Mas, em resumo, é uma coisa também muito simples. E prática. O que o índice Sharpe compara? Ele avalia a rentabilidade do investimento em relação ao risco da aplicação financeira.
Ah, beleza, que diabo é isso, né? Eu estou comparando o seguinte, eu tenho um ativo livre de risco. O que é um ativo livre de risco? Você coloca dinheiro hoje, você sabe que você vai ganhar mais amanhã. Quem são esses ativos? Os ativos do Tesouro Direto. Por exemplo, o Tesouro Selic. Eu sei que se eu depositar um valor hoje no Tesouro Selic, no futuro eu saco mais do que eu depositei hoje. Então, ele é bem seguro, ele é garantido pelo Tesouro Nacional, né? Então, beleza, se quebrar, o Brasil quebrou também, então você não vai ter lado para correr. Beleza? A gente sabe que está 13,25 o valor do Tesouro Selic. Aí você comparando com a Engie aqui, ela teve um retorno neste período, sempre lembrando que a gente está analisando um período de 6 meses, tá bom? Você teve que 6,28. Então, ora, se eu tenho 3,25 aqui para ganhar aqui, eu estou ganhando 6,28 aqui, é lógico que meu índice Sharpe ia me dar negativo aqui, né? Ele está me dizendo o seguinte, quando eu comparo a rentabilidade do meu ativo e tiro a rentabilidade que eu poderia ter com um ativo livre de risco, aí ele me dá a proporção. Aqui ele está me dizendo o seguinte, olha, na boa, você vai perder dinheiro, deixe seu dinheiro no Selic que hoje está melhor. Claro, a gente sabe disso porque o Selic está muito alta, né? Não é só isso que a gente deve levar em conta, mas o que esse número está me dizendo é isso. Se eu tivesse um valor bem acima, se eu tivesse aqui uma rentabilidade, sei lá, de 30%, aqui esse valor seria positivo. Então, só para a gente lembrar, em resumo, o índice Sharpe é quanto maior, melhor. E quanto menor, pior. Beleza, o que é maior? Boa pergunta. A gente sempre compara as coisas, né? Eu estou falando aqui da Engie, que é uma elétrica. Beleza, aí eu tenho uma outra elétrica que eu gosto de olhar. Vamos ver aqui, por exemplo, a Transmissão Paulista. Vou botar aqui, TRPL4. E vamos ver, a gente viu aqui que a gente tinha 6,01 negativo. Será que o índice Sharpe da Transmissão Paulista ele é melhor do que a Engie? Não sei, vamos calcular aqui. A gente muda lá, a planilha demora um pouquinho. E ela me mostra aqui que ela está com retorno menos 4,98. A Transmissão Paulista tem sofrido um pouquinho. E o Sharpe Ratio aqui, o índice Sharpe, é menos 16,70. Então, do ponto de vista da perspectiva do índice Sharpe, investir em Engie é o melhor negócio, tá? Agora, do ponto de vista do índice Sharpe, também investir em Tesouro Selic é melhor do que investir nessas duas ações, tá bom? Pelo amor de Deus, não interprete isso como uma indicação, invista no Selic, deixa a bolsa para lá. Não é isso, não. Tem outros fatores que a gente deve contemplar quando a gente está investindo em bolsa, né? Por exemplo, a gente recebe dividendos, a gente tem valorização do capital. São muitas coisas que a gente deve levar em conta na hora de investir em bolsa e comparar com a taxa Selic, por exemplo. O fato é que nós estamos numa taxa muito alta, 13,25. Eu estou falando isso dia 18 de julho. Essa semana nós temos reunião do Copom, então deve subir de novo, né? A gente imagina que vai subir. Beleza, mas então isso aqui deve piorar mais ainda. A Selic deve continuar ganhando. E aqui, eu quero só para mostrar para vocês esses gráficos aqui, para não ficar muito jogado. Eu sei que eu tenho um vídeo que explica melhor aqui, mas é rapidinho. Só para vocês darem uma olhadinha aqui como é que fica o gráfico dessas comparações aqui. Transmissão Paulista, vamos colocar aqui numa escala mais legal. Vamos aqui, eixo vertical, menos 35, acho que é vai menos 20, será que tá certo aqui? Ah, tá, olha só. Aqui já dá para enxergar direitinho. Eu estou comparando aqui a média móvel de 9 períodos com um de 21 períodos. Eu tenho um ponto preto aqui, que é o preço, né, da Transmissão Paulista. Essa linha vermelha, você pode ver que ela começa depois, porque está 9 dias depois, né? Então, você nota que ela está assim mais suave. A gente chama isso aqui de alisamento em estatística. Ela está sofrendo aqui o alisamento, ou seja, ela é menos volátil do que a curva de preços, que é essa aqui, ó, que tem essas oscilações muito agudas. Então, ela dá uma alisada aqui e você consegue enxergar melhor o que? A tendência. Você observa aqui, ó, que ela vinha até aqui, quando ela cruzou a média longa, a média curta, que é a média 9, e a média longa 21, quando ela cruzou a média longa bem neste ponto aqui, ela já está me indicando aqui uma tendência de alta, e a média longa ela começa a acompanhar, sempre depois, porque o período dela é mais longo, mas ela mostra, então, com mais consistência, a tendência. Então,
Então, as duas estão apontando para cima, então você está vendo aqui que é um movimento de alta. Quando ela cruzou de volta aqui, a longa começa a voltar e vai intensificando o movimento de volta. Você pode ver aqui, ó, que teve esse pico aqui, mas nem chegou a afetar a longa, que ela continuava mostrando aqui a tendência de baixa. Então você consegue captar muito melhor as tendências olhando esse tipo de gráfico, olhando as médias móveis. Aqui nesse caso seriam as medianas móveis, né? Que é o mesmo princípio, mas lembra que a mediana ela separa a população em duas partes, que 50% está acima de um valor, 50% está abaixo de um valor. Se você olhar aqui a mediana do período de transmissão paulista, é isso aqui, ó, 24 e 29, ou seja, esses preços aqui, ó, eles oscilaram 50%, eles estão acima do 24 e 29 e 50% estão abaixo dos 24 e 29. E aqui, quando você pega a mediana de 9 períodos, você está dando uma alisada mais forte ainda, porque ela oscila menos que a média. Particularmente, eu gosto de usar. Então, é o mesmo princípio. Quando cruza uma linha com outra, indica que a gente tem um movimento aqui mais consistente. Pode ver aqui, ó, nós tivemos esse pico aqui, ela cruzou para baixo. Você vê que a mediana demora um pouco mais para indicar o retorno. E aí, quando ela começa a cair, ela fica muito consistente aqui um movimento de descida. Isso aqui oscilou e ela nem mexeu, ó. Tá vendo? Ela continua indicando um movimento de baixa consistente. Por enquanto, não parece ter reversão. E aí, gostou dessa planilha? Quer aprender a fazer uma? Deixe aí nos comentários que eu ensino vocês a fazerem. Eu faço uma série aqui para você aprender a fazer essa planilha. Se você quiser que eu faça uma série aqui explicando mais detalhadamente as estatísticas, eu posso fazer também alguns vídeos. A gente consegue matar esses indicadores aqui e você vai ter uma compreensão muito melhor desses indicadores que me ajudam no dia a dia. Beleza? Se você não deu aquele like, por favor, dê o like aí. Se inscreva no canal. Eu faço vídeo todas as semanas e sempre com assuntos interessantes. Se você quiser entrar lá no Telegram para trocar uma ideia, a gente tem uma comunidade lá de muitas pessoas e elas se ajudam. Não esquece de deixar seu comentário dizendo o que você achou do uso da estatística nos seus investimentos. Se você já conhecia esse tipo de olhar para estatística em investimentos, se você quiser que eu fale de outros indicadores também, é só deixar aqui no comentário que a gente vai estudar e à medida que nós vamos fazendo os estudos aqui, a gente vai implementando para vocês. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.